características, né, que já falamos, o Espírito Santo então usou de modo tão detalhado, tão acurado. Então Lucas vai dizer que esse homem não era apenas um leproso, como diz Mateus, mas era um homem coberto de lepra. E nós precisamos ir depois ao livro de Levítico para vermos o que isso significa. Literalmente, você vai ver lá, é da cabeça aos pés. Coberto de lepra, então, ao ver a Jesus. Vamos parar aqui um pouquinho de novo. Se você ler o texto de Mateus 8, que vai fazer o mesmo registro, você vai ver algo muito, muito lindo. É dito em Mateus 8 introduz assim, que o nosso Senhor, tendo concluído suas palavras, quais palavras? O que nós temos em Mateus 5, 6 e 7? O Sermão do Monte. E Mateus 8 vai dizer, tendo concluído as suas palavras, ele desceu do monte. Ouça bem. Então é dito, e aproximou-se dele um leproso. Sabe o que podemos compreender aí? Que de algum modo, esse leproso, a uma certa distância, ele estava muito provavelmente ouvindo o nosso Senhor. Quando o nosso Senhor conclui o sermão e desce o monte, o leproso se aproxima. Confira Mateus 8, você vai ver. Então toda essa história que nós vamos ler aqui, narrada em Lucas 5, também está lá. Vamos imaginar o que esse leproso então ouviu. Se é que ele ouviu o Sermão do Monte. E realmente parece que sim. Quando nosso Senhor está já concluindo esse sermão, esse sermão está narrado em Mateus 7, ele vai dizer assim, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então esse leproso se aproxima do Senhor e ele tem algo a dizer. Ele vai dizer, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me. Meus amados irmãos, quando nós vamos ao livro de Levítico, e vamos fazer isso agora, nós vamos ver qual era a condição desse leproso. Vamos fazer isso, então. Levítico, capítulo 13. Vamos ler alguns versos, queridos irmãos, e vamos ver que não há ninguém que esteja além da possibilidade de restauração, de purificação, desde que seja tocado pelo Senhor. Ninguém, nem mesmo um leproso, dos pés à cabeça. Ninguém há além da possibilidade de cura, desde que seja tocado pelo Senhor Jesus e esteja prostrado aos seus pés. Então, Levítico, capítulo 13, vai dizer assim, vamos ao verso 45. Ver um pouco da condição humana desse homem coberto de lepra que se aproxima do Senhor. Levítico 13, 45. As vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Ou seja, a sua dignidade como pessoa está profundamente afetada. Um homem destacado da sociedade, por vestes rasgadas e um cabelo desgrenhado. Segundo, cobrirá o bigode e clamará, imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo. Habitará só. Alienação. Sabe, meus irmãos, uma das dores mais profundas desses leprosos no tempo do nosso Senhor Jesus?
eles não podiam acessar a sinagoga. Estavam excluídos do culto ao Deus vivo. Mesmo que aquilo significasse pouco naquele tempo, não importa. As sinagogas daquele tempo eram um local de adoração e de culto. Então, habitará só. Veja a ênfase na sequência. A sua habitação será fora do arraial. Nos tempos de Levítico, claro, os tempos do tabernáculo no deserto, nos tempos do nosso Senhor Jesus, fora das sinagogas. E, obviamente, fora daquele pátio externo do templo, onde as pessoas poderiam acessar levando seus sacrifícios. Ele estaria completamente excluído. Talvez não haja, psicologicamente falando, na estrutura da personalidade humana como Deus estabeleceu, nenhuma dor mais profunda do que a rejeição, o abandono, a alienação. Então essa é a marca pessoal de um leproso, descrito aí no livro de Levítico. Agora, meus irmãos, se você acompanhar esse capítulo, deixe para você fazer isso posteriormente, claro, 13 e 14. Se você olhar o capítulo 14, depois vamos ter que ir a alguns versos dele, você vai ver que aqui é descrito a cerimônia de a ação que o sacerdote deveria executar, essa cerimônia, sobre o leproso, depois que ele estivesse purificado, ou depois de sarado. Isso importa para nós, porque depois que o Senhor toca o leproso, ele diz a ele, vai e mostra-te ao sacerdote. E há uma frase mais ali, muito interessante, para que lhes sirva de testemunho. E já vamos entender por que o Senhor disse isso. Para que sirva a eles, aos sacerdotes, de testemunho. Mas então vamos lá, com cuidado aqui. Se você ler então esses dois capítulos, 13 e 14 de Levítico, você vai entender que a lepra, ela é especialmente uma figura, não apenas do pecado. Precisamos ser aí mais específicos. A lepra é um símbolo bíblico da rebelião do pecado. Então não apenas o pecado no sentido geral, mas a rebelião do pecado. O pecado no sentido de rebelião. Exemplo, Miriam, a irmã de Moisés. Você se lembra bem que quando ela de alguma maneira insurge contra a autoridade de Moisés, ela fica leprosa e fora do arraial. Você se lembra que quando o rei Uzias toma um incensário e entra para queimar incenso junto ao altar do incenso, a lepra lhe saiu na testa. Não é? Rebelião. Gostaria de abrir um parêntese rápido aqui, para você levar diante do Senhor, já que falamos sobre isso. 2 Crônicas, capítulo 26. Aí está a história de Uzias. É muito chocante. Um moço que subiu ao trono com 16 anos de idade, que reinou em Jerusalém fazendo o que era reto perante o Senhor, por 52 anos. Então, quando ele atingiu 68 anos, 52 mais 16, quando ele iniciou a reinar, ele fez algo. Se você ler com cuidado 2 Crônicas 26, faça isso, creio que será de muita ajuda, você vai ver a expressão mais de uma vez ali, com a mesma ideia, o Senhor o ajudou, o Senhor o fortaleceu. Ele se fortaleceu sobremaneira. Mas então, ele se acha capaz de executar um serviço que era proibido a ele. Ele toma um incensário, entra no templo para queimar o incenso junto ao altar do incenso. E um sacerdote chamado Azarias resiste a ele com mais 80 homens, sacerdotes. Diz o texto de muita firmeza. Resistem ao rei. Mas veja, ele é o grande rei Uzias. Certo? Então, quando esses 80 homens e mais Amazias resistem a ele, é dito no texto, ele se indignou contra eles. Embora ele estivesse absolutamente equivocado. E ofendendo o Senhor e realizando algo que não era tarefa dele. Então você vai ter um quadro impressionante em um versículo naquele capítulo. Então a lepra lhe saiu
na testa. No mesmo versículo, você vai encontrar duas expressões: incensário na mão